Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo e ouvindo a gente à tarde. Sejam muito bem-vindos ao Pod Jovem 2026. E antes da gente apresentar a ilustríssima convidada de hoje, eu já peço para que você se inscreva no canal, onde você estiver assistindo, onde você estiver ouvindo, clique aí para poder se inscrever e acompanhar o nosso trabalho que está incrível. Só trazemos pessoas especiais para bater um bate-papo maravilhoso. E agora sim, roda a nossa vinheta. É isso mesmo, voltamos com o Pod Jovem 2026, trazendo muita coisa legal, muita coisa bacana, pessoas maravilhosas que sentam nessa mesa aqui comigo. Logo, logo, novidades incríveis para vocês. Aguardem aí que daqui a pouco vocês vão ver e vão ouvir junto aqui comigo pessoas maravilhosas. Agora sim, gente, de clique em clique, de foto em foto, de pose em pose, era 12, 36, 24, com vocês mais uma vez aqui no Pod Jovem, Joyce Cury. Salve, Joyce. Salve, Renata. E aí, como é que estão as coisas? Tranquilo, tranquilo. E como é que passou o ano? Ano difícil, né? 2025, mas ficou pra trás. Agora é Exato. tocar. Até mudei o cabelo da outra gravação lá, tava Eu diferente, então. também, eu fiquei, porra, a gente já somos outras pessoas. Ano novo, cabelo novo. Ah, espero. E vida nova, né? Também um Por pouquinho aí. favor. E você vê que loucura, né? A gente já começou o dia primeiro com cada coisa louca acontecendo no mundo. Nossa, dia 2 já, né? Já. Invasão na Vamos, né, Venezuela. vamos abrir um parênteses, já vamos falar disso. É isso, Sim, assim, hoje vamos fazer um papo totalmente descontraído, uma parte B do que a gente conversou lá. maravilha. Ele chegou a postar ontem nas redes sociais que agora ele é o presidente da Venezuela. O Trump? É, ele fez uma Nossa, foto e falou, agora, ele colocou embaixo, agora eu sou o presidente da Venezuela. gente, eu não vi isso. Caramba. Ele é muito louco porque assim, ele é muito escrachado, ele é muito, ele é muito, foda-se. É, acho que tem uma coisa assim, eu tenho um grande amigo que é da Venezuela, né, mas mora no Brasil e tal, e ele falou, olha, as pessoas já estavam esperando, né, que Uhum, fosse acontecer alguma coisa, porque o Maduro não é um presidente que é aprovado, né, uhum, pela população, tem até a questão da eleição e tal. Mas aí acontecer dessa forma, né, é uhum. triste, né, e dá um certo medo, né, no resto da América do Sul aí, porque é complicado, né? Outros países que são menores que o Brasil, eles, eles vão ter que vão estar assim preocupados, porque a qualquer momento pode vir aí um Chile, uma Bolívia ser invadida só porque o cara quer. É, os Estados Unidos perderam muito, acho que também do poder, né, que tinha e tal. Então, também é uma forma do cara tentar recuperar isso. E a gente sabe que ele não tem limites, né? O cara que não tem limites, assim. E é muito triste, né, a gente ver isso, porque eu fiquei pensando, né? Ele tá de olho numa coisa, né, que são as riquezas naturais, né, e tal, né, que é o que vale mais, né, É. no mundo inteiro. E o Brasil, ele é um país que ele tem o que o pessoal chama de terras raras, né? Uhum. Uma quantidade enorme. Então, fico pensando, se é no Brasil, a gente Tá ferrado. tá Porque o ferrado. Brasil, além da água, tem os minerais, tem as terras, tem as madeiras, as árvores. Tem muita coisa que pode ser explorada. Até petróleo tem Exatamente. aqui. Para Exatamente. ele falar, eu quero petróleo do Brasil, é um dois. E o exército norte-americano é outro, É outro nível. outro É nível. Não outro dá nível. para E competir, você não. vê que é um negócio de filme, né? Os caras invadiram o negócio, extraíram o cara e foram embora. Então, mas aí eu acho que tem uma coisa, né? Assim, não se faz esse tipo de operação se não tiver algum tipo de acordo, né? Porque para você tirar um presidente dessa forma que foi pacífica, Uhum. vamos dizer, né? É. Ele, né, foi pacífica. Lógico que teve ataque no país e tal, mas ele não sofreu nenhuma violência, assim. É porque teve algum acordo, né? Isso não é feito dessa Sim. forma se não tiver acordo, né? Conversa antes, enfim. Mas é triste, né? É triste demais. Mas agora falar de coisa boa. É isso, é um papo descontraído e é isso que eu quero agora nesse 2026. A gente poder falar de tudo, conversar de tudo, não ser aquela coisa engessada, aquela coisa dura. Mas eu quero te perguntar, baseado também no muito do que a gente viu naquela nossa primeira parte, nossa parte A, o que que você responde quando alguém pergunta o que você faz?
Ah, nossa, isso é uma questão, assim, né? O que que você faz, né? Geralmente eu falo, eu sou fotógrafa. Uhum, Aí a pessoa fala assim, nossa, que legal, o que que você fotografa e tal, papapá. Porque eu acho que também, quando a gente fala que é fotógrafo e tal, talvez venha uma ideia também um pouco mais de uhum. casamento, né? Desse tipo de evento que talvez seja a coisa mais fotografada no mundo, né? Caramba. Enfim, casamento. É, e aí, quando eu falo o que que é, eu falo, ó, sou fotógrafa, já fiz isso, já fiz aquilo, faço filme, dou aula. Nossa, o pessoal fica assim, nossa, deve ser muito legal. Então todo Uhum. mundo fica querendo saber mais. Eu falo, é muito legal mesmo. Aí eu fico lembrando, assim, o quão tipo, quanto que dá um prazer, assim, meu, você ser pago pra mostrar o teu olhar das coisas, Sim. porque é um pouco isso, né, que a gente faz assim. Então a É pessoa muito está louco. comprando, digamos assim, o seu olhar, né? Exato, porque muitas vezes é isso, é um olhar profissional de uma foto de casamento, de uma foto. O pessoal faz muito ensaio fotográfico para muita coisa hoje, chá de bebê, chá de revelação, que agora tá na moda. Eles pedem várias e várias fotos. Só que ninguém vai pegar o celular e falar assim, nossa, essa foto tá top. Muita gente fala assim, eu preciso de um olhar mais profissional, de alguém estudado. E aí vai contratar um fotógrafo. Não, exatamente, assim, é que hoje eu acho que tem uma coisa que é muito legal que as pessoas tenham, né, na mão, inclusive para mim é bom também Uhum. ter o celular ali, mas tem ainda algumas limitações, né? Técnicas mesmo, É. porque é pelo próprio aparelho, né? Uhum. Então, é isso. Se você, sei lá, mora numa cidade como São Paulo também, você não vai ficar sacando o celular em tudo quanto é lugar, Sim. porque as pessoas estão de olho na informação que está dentro do celular. Agora, se você pega uma câmera antiga, por exemplo, e Uhum. coloca um filme dentro dela e vem aqui no centro fotografar, assim, dificilmente a pessoa vai querer te roubar, entendeu? Vai Uhum. falar, beleza, vou fazer o que com esse negócio? É, Né? Então, então é uma coisa que acaba não chamando atenção. O celular, qualquer celular que você sai ali agora. E falar nisso, galera que está assistindo aqui a gente, nós estamos hoje aqui na frente do Engabaú, aqui no nosso hum, estúdio novo, o Hub Games aqui da de Sampa. Hoje com o técnico ali, Pedro. Salve, Pedro, tamo junto. E é muito legal, eu queria muito ter uma câmera para poder gravar a reação deles assim, poder mostrar eles também. Porque sem esses técnicos a gente não conseguiria nem estar aqui gravando. Então os caras são sensacionais. E esse estúdio tá lindo, maravilhoso. Gente, eu tô com um cafezinho aqui. Olha que coisa linda. Pô, obrigada, de Sampa. E é isso, se a gente sai ali agora e fica com o celular, a chance de assim, de ser roubado, assim, nossa, que legal. O cara pegar o celular e sair correndo é muito e grande. é muito fácil, né? Assim, porque é um aparelho pequeno, e aí você tem a tua vida inteira ali dentro, né? Às vezes aplicativo de banco, Uhum. enfim, várias informações ali, que é isso que é o valor, na verdade, não é o Exato. aparelho mais em si, né? A questão é o que está dentro e, nossa, Uhum. eu acho que a câmera, ela também ela te dá uma possibilidade, né, de você manipular a imagem Uhum. ali, que o celular é limitado, igual eu falei, né, Sim. tecnicamente, né? Então é legal, porque é uma coisa rápida, Uhum. mas eu acho que assim, para um trabalho mesmo consistente, Uhum. ainda não chegou lá. Ótimo, que bom, que bom. Porque assim a gente tem menos pessoas. Não sei se é um palavreado correto. Se não tiver, depois você me corrige e a gente corta. Que assim, muitas pessoas pegam um celular e se acham super profissionais, porque tem uma câmera boa, um celular bom, e falam, não, agora eu posso me vender com esse celular, ou eu posso mostrar um puta trabalho na internet só com esse celular. Mas não, as pessoas têm que ter um equipamento bom. Ó, eu não concordo muito com isso, não. Uhum, Eu acho que você tem pessoas que são profissionais e que usam o celular de uma forma diferente do que uma pessoa que não trabalha com isso, que não vive uhum, disso e que não tem esse olhar mais apurado, né? Tem um trabalho de um fotógrafo, quando rolou a guerra do Afeganistão, muitos anos atrás, né, mais de 10 anos atrás, que é o Balas Guard. Ele fez uma série com o iPhone, eu acho que era o 4 nossa. ou 4S, Uhum, não lembro qual que era o modelo. E são fotos incríveis. uhum, Lógico, não é a foto com o movimento, né? uhum, Eram fotos mais das pessoas mais paradas, uhum. assim, mas retrato e tal, não sei o quê. E ele ganhou prêmio com esse ensaio, enfim. Lógico que não é uma foto que você vai conseguir ampliar num tamanho muito grande pela própria limitação do celular na época, Sim. né?
mas em termos de qualidade estética é incrível. Uhum. Então, assim, eu sempre lembro desse. Eu sempre uso, na verdade, quando eu posso esse material, porque eu não revelo para as pessoas que foi feito com celular no primeiro momento, né? Caramba. Quando eu vou dar uma aula, assim. Uhum. Aí eu coloco algumas fotos feitas com celular e falo assim: ah, e aí, você acha que esse material foi feito, essas fotos foram feitas com qual equipamento? Uhum. Aí o pessoal fala, acho que foi com uma câmera tal, não sei o que. Eu falo, então, foi feito com um celular. E na época era um celular bem menos potente, né, em termos de câmera, do que o que a gente tem hoje. Sim. E aí todo mundo fica muito impressionado. Por quê? Quando a gente vai falar, né, de fotografia, quando eu dou aula de composição de luz e tal, eu falo, gente, não é o equipamento, é lógico que vai fazer uma diferença Uhum. para algumas coisas, né? Se você for. É isso que eu falei, quer ampliar uma foto, você quer fazer uma foto para você, sei lá, para expor numa galeria de arte ou numa exposição e tal. Claramente o celular é limitado, Uhum. né? Mas assim, dá para fazer muita coisa. Tem um fotógrafo brasileiro, inclusive, que eu gosto bastante, que ele chama Cristiano Mascaro. Ele fotografou muito a cidade de São Paulo. Ele é um fotógrafo que tem muita base na arquitetura, Uhum. né? Inclusive o estúdio dele é por aqui também, aqui pelo centro. Legal. É um estúdio galeria, né? Então ele tá com uma exposição até nesse momento e tal. E ele teve ele fez um ensaio, uma série de fotos que foram expostas num festival que era só de fotografia de celular, Uhum. na Mário de Andrade, na biblioteca. Olha. E um material incrível, assim. Mas lógico que para um fotógrafo ele já deve ter uns 70 e poucos anos. É claro que ele é, é, teve que desconstruir muita coisa para conseguir fazer com o celular, mas entender a limitação ali do aparelho. E o material é incrível, as fotos Uhum. são incríveis, mas é isso. Acho que tudo é você entender a limitação do que você tem, até onde você pode chegar com aquilo ali Uhum. e explorar ao máximo. Eu incentivo bastante as pessoas a começarem com o celular, porque galera que está começando nem sempre vai ter grana para comprar uma câmera, Sim. porque não é a câmera só. É a câmera, é a bateria, é o cartão, é a maletinha, é a lente. Então isso acaba ficando caro. E o celular a pessoa às vezes já tem, né? Uhum. Então eu falo, gente, começa com o celular, vai treinando até você conseguir, porque aí a pessoa vai sentindo também a necessidade de comprar a câmera. Uhum. Eu acho que é um pouco sobre isso também, né? Preciso melhorar essa fotografia. Para melhorar isso, eu precisaria de uma Vou precisar câmera. da câmera porque o celular já não atende, né? Uhum. Apesar que hoje em dia a gente tem, né? Isso até é uma coisa debatida, né? Em quem tá no Uhum. mercado, e tal. Tem um tal de story maker, né? Tem essa profissão já. Caramba, cara. Story maker. Então, a pessoa vai com o celular no evento, mas é lógico que é diferente Uhum. story maker de uma pessoa que Uhum. vai lá, por exemplo, fazer o vídeo do evento, que vai precisar captar um depoimento, vai precisar fazer uma coisa mais plástica e tal. Como o próprio nome diz, o story é uma coisa que é mais efêmera, né? E vai Então, ser num formato completamente diferente também. Geralmente, vai ser um formato ali vertical. na vertical, story, e Uhum. aí, geralmente, o material que você faz, né, assim, com depoimento da tal, é um material na horizontal que até eles cortam, às vezes, para vertical, mas originalmente na horizontal, porque vai para outros lugares, Sim. né? Então, você não vai, por exemplo, sei lá, você vai apresentar o teu podcast, sei lá, num evento, para Uhum. apresentar o que você faz, né? Enfim, você não vai usar um vídeo feito que é uma coleçãozinha de stories, você Sim. vai produzir um material, né, que é Uhum. um pouco mais institucional, vamos dizer Sim, assim, em sim. outro formato, né? Sim, sim. Não, e é muito louco você falar disso. Ultimamente eu tenho tido contato com alguns colegas fotógrafos, e eu sou aquele cara que vejo alguém mexendo num aparelho, numa fotografia, eu fico do lado. O que que é isso? O que você está fazendo? Tal, tirando as dúvidas. E uma vez eu estava num trabalho e a mina estava tirando foto do prédio, e aí eu comecei a tirar várias curiosidades, e uma delas foi a questão do equipamento. E ela falou assim: olha, esse equipamento aqui é caríssimo, só de equipamento aqui eu tenho mais de R$ 4.000. E aí, eu tenho que colocar seguro, porque eu já fui roubada tirando foto na rua, e se eu não tivesse o seguro, eu tinha perdido tudo, assim. Lógico, perde todo o trabalho que estava fazendo ali, mas o seguro ajudou ela a ter o equipamento de volta, ter um valor de volta ali. E aí eu te pergunto também, baseado no que a gente está conversando, quais são os seus tipos de equipamento favoritos, assim, os seus tipos de câmera favoritos?
Olha, eu hoje, né? Você falou 4.000, eu falei, nossa, pouco, né? É, Porque assim, se for pensar, né, uma pessoa que tudo bem que eu já estou há bastante tempo, né, fazendo isso, então também já eu fui ao longo dos anos, fui trabalhando e atualizando equipamento, né? Então tem isso. Eu gosto, eu tenho, na verdade, tem uma câmera que eu uso para os trabalhos, assim, sei lá, a pessoa me contrata para fotografar, por exemplo, o carnaval, né? uhum, Aí eu vou com um equipamento mais completo, uhum. né? Vamos dizer assim. Então, geralmente eu uso Canon. Canon, me patrocine. Tô brincando. Não, por favor, que não patrocine a gente. Canon, a gente está usando aqui três Canon, né? Tá? Não para fazer propaganda, mas enfim. É. Então eu tenho uma Canon. Uhum, Eu fui trocando só o corpo da câmera, né? uhum. Eu tenho lente comigo. Tem uma lente específica que eu tenho desde 2008, Caramba. 2007, por aí. Então, uma lente que ela vai completar 20 anos, Uhum. né, agora. Peraí, como Então, assim? Alguém que nasceu em 2008 já vai fazer 20 anos? Meu Deus, eu já tô ficando muito velho. Ai, meu melhor a Deus. gente nem, Nem nem entrar nesse tocar, assunto. nem entrar nesse tema, porque em 2007 eu já estava trabalhando, Sim, sim. né, com fotografia e tal. E aí eu tenho, então, umas lentes, né, que desde quando eu comecei Uhum. estão comigo, né? Porque a lente é uma coisa que é um investimento, né? E ela é até, em alguns casos, até mais cara do que o próprio corpo da câmera, dependendo da câmera. Então, a câmera eu fui trocando, Uhum. né? Demorou para eu conseguir comprar uma câmera que a gente fala, né, que é full frame e tal, né? Enfim, que é um equipamento que hoje eu tenho. Eu fiquei muito tempo com uma câmera que a gente chama de cropada, né? Por exemplo, essas câmeras que a gente está usando aqui, a 90D, é uma câmera ótima, Uhum. mas é uma câmera cropada, né? Então ela tem um sensor que ela é menor, vamos dizer, do que essa full frame, que é o tamanho do sensor é o tamanho da película, lá do 35 milímetros, é o mesmo tamanho, né? O quadradinho ali é o mesmo tamanho. Enfim, demorou muito tempo eu comprar esse equipamento. E aí comprei primeiro uma câmera usada, né? A Uhum. minha primeira lá atrás também foi usada. E aí fui atualizando. Uhum. Fui comprando uma vez só na minha vida que eu comprei uma câmera nova, assim. As Caramba. outras todas foram usadas em bom estado, tal. Até essa que eu estou usando agora também, uma câmera que é uma câmera um pouquinho mais moderna, é uma mirrorless. Então eu levo equipamento maior, geralmente levo duas lentes, pelo menos, Uhum. às vezes um flash, dependendo do que é, né? Então, beleza, vários cartões, memória, cartões de memória e Uhum. bateria e tal. Mas, por exemplo, se eu quero fazer uma coisa assim mais para mim, aí não. Aí eu já escolho uma Já lente. escolhe um equipamento certinho pra Aí eu você. uma lente. Então, uma lente, geralmente uma lente fixa, dependendo do que é. Às vezes eu uso uma outra câmera, que é uma câmera que ela parece uma câmera antiga, Uhum. mas ela é uma câmera digital, que aí não é da Canon, é da Fuji. Se a Fuji também quiser me Me bancar, também patrocinar. estamos aceitando. É, e aí é uma câmera que eu uso que era um pouquinho menor. Uhum. E aí com uma lente só, uma 18-55, Uhum. que ela não chama tanta atenção, entendeu? Uhum. Como ela tem uma cara de câmera antiga, ela não chama tanta atenção. Uhum. Então, às vezes eu ando com ela, né, para fazer coisas assim, é isso, mais autorais. Uhum. Mas também tem uma analógica, E essa era a minha próxima pergunta. é, Se você tem uma preferência também entre analógico e digital, analógica é caro, né? hoje em dia tá É super. caro, mas eu tenho uma câmera fotográfica analógica que eu uso também para coisas bem específicas, Uhum. né? Quando eu quero fazer uma coisa que eu sei que eu quero ampliar muito depois, aí eu faço em película e tal, ou que eu quero uma textura específica. Ando usando cada vez menos, para falar a verdade, e Uhum. tenho uma câmera, uma Super 8 também, Legal. né? Então, de película para filmar. Sim, sim. A Super Aí 8 ela é mais para filmagem. ela é só para Sim. filmagem, né? A outra é só para fotografia e a Super 8 é só para filmagem. Mas de toda forma, assim, eu sinto que quando a gente vai trabalhar com a película analógico, a gente tem que planejar muito. Então, Uhum. assim, é uma coisa que, nossa, porque aí eu vou ter que comprar um filme, depois eu tenho que revelar esse filme. Então, não é uma coisa que eu simplesmente pego e vou fazer Uhum. de forma mais aleatória, assim, não. Você tem que ter um planejamento maior. Mas, assim, eu acho que aí depende do que você está querendo. Eu acho que você tem que ser mais assertivo, né? No analógico. E hoje em dia é muito difícil achar esses equipamentos. Assim, ah, você vai comprar filme. Onde que você acha filme para comprar?
Olha, a- por incrível que pareça, hoje a gente está vendo uma volta, né, um retorno. Assim como o LP, né, lá o disco de vinil também tá voltando, até O- a o- fitinha cassete também, Verdade, né? eu vi umas pessoas mexendo, umas tecnologias que você passa a fita e começa a tocar no seu. Enfim, uns negócios com Sim, NFC, muito louco. com NFC. Ah, É, que é? eles pegam uma fita, é como se fosse uma fita cassete, só que um pouco Uhum. menor, e ela tem uma espécie de NFC, e você passa no celular, ela já abre o Spotify. É só para você ter como se fosse uma espécie de encarte, só com aquela música ou com aquele álbum. Ah, que interessante, eu nunca vi, não. Eu vi Interessante. recentemente isso, achei muito É louco. interessante. E acha, você falou da questão dos filmes, hoje é mais fácil encontrar, porque está tendo uma volta. Até o filme que ganhou o Oscar, né? Uhum. Eu Ainda Estou Aqui, ele tem uma parte dele que ele foi filmado em Super 8, Nossa, né? cara. Então, enfim, tá tendo uma volta. Tem vários clipes feitos em Super 8, a Beyoncé fez alguma coisa em Super 8, enfim, vários artistas brasileiros também. Então é um pouco menos difícil, porém é Uhum. caro, porque a Kodak, que geralmente faz, né, a película, né? Uhum. Tem a Kodak, mas tem outras também. Uhum. De qualquer forma, a gente consegue encontrar a película fotográfica também. Aqui no centro de São Paulo, a gente tem alguns Uhum. lugares, Tem né? uma galeria aqui perto que tem uns caras que consertam, que Que fazem. consertam, que vende filme, que É. revela. Então você já. Eu, no finalzinho de 2024, o que que eu fiz, né? Eu falei, eu quero me dar um presente de final de Uhum. ano, assim. Aí uma amiga minha estava viajando fora. Aí eu falei, meu, pega lá, traz para mim um scanner de negativo. Caraca. E aí comprei o scanner de negativo, e aí você já coloca o cartãozinho de memória no scanner, e aí você coloca a película e ele já vai jogando aquela imagem para o cartão de memória. Aí Cara, você que abre no muito louco. computador, faz um tratamento, e aí, só que assim, é muito trabalhoso, porque a película, por mais que você armazene bem, tem uma poeirinha, tem um negocinho, então você tem que ficar lá tirando as coisas e tal. Nossa. Mas é assim, é outra textura de imagem, né? Então eu tô recuperando umas coisas, né? Nossa, cara, que incrível, incrível. Nunca imaginei que poderia ter essa forma. Lógico, assim, o pouco que eu sei é que você tinha um filme, você tinha que levar para revelar, tinha que passar no tratamento, tinha um produto, e era muito difícil. Olha que legal, você consegue colocar numa máquina e a máquina já consegue. Meu, eu não consigo nem explicar. Ela já joga pro computador, ela já faz ali um escaneamento do filme É o direto. escaneamento, mas não revela, né? Sim. Tem que estar revelado ali. Aliás, até uma dica, né, para o pessoal que gosta dessa coisa do analógico, o Sesc Pompeia Que legal. tem um laboratório, né, preto e branco. O CCSP, se eu não me engano, também restaurou o laboratório. Uhum. Eles estão tendo Acho que até sim também. uma oficina lá de cianotipia, que é bem legal, que está rolando, acho que até fevereiro, final de fevereiro, não sei se vai para o ar antes, então, Uhum. mas aí se não for, você corta. Uhum. Mas o Sesc Pompeia, ele tem os laboratórios e tem curso de Olha que fotografia legal. fotoquímica, né? Uhum. A gente não fala exatamente analógico, né? Tem fotoquímico e tal, mas Uhum. enfim. E aí enfim, tem vários tipos de curso, o IMS também tem, então tá Caramba. voltando muito, a galera tem curtido. E te digo mais, tem gente que está sendo contratado para fotografar eventos em película. Caramba, que legal. Então, já encontrei pessoas assim, que Com colegas de trabalho que. sim, já encontrei. Olha, que legal. Bom, então assim, deixa eu trazer polêmicas aqui hoje também. Boa. Você trouxe dicas pra galera, assim, por mais que passe também da data do curso, é importante as pessoas saberem que tem, que elas Uhum. irem atrás, irem pesquisar para que possam estudar mais a fundo isso, né? Existem lugares que têm cursos particulares, tem cursos públicos, e o que é gratuito a gente divulga. E aí agora eu quero trazer uma polêmica que seria o seguinte: como que você vê a IA hoje trabalhando fotografias? Nossa, É, e você pegou um tema polêmico e um gatilho e é, várias coisas, né? Eu tô em alguns grupos, né, de discussão, assim, de profissionais do audiovisual, né, da fotografia e tal, e curiosamente ontem foi levantada essa questão. uhum, É um grupo que é só de mulheres, né, do audiovisual, e aí foi levantado justamente essa questão da IA, que a gente está vivendo hoje, assim, é um boom, né? Um de boom IA, né? de De IA, tudo, de IA um para boom. tudo. Mas assim, eu achei interessante que as pessoas estavam argumentando o seguinte: tá rolando um boom, acho que tem uma coisa muito da publicidade. Eu tenho vários amigos que estão na publicidade, eles estão falando, Joyce.
A gente tá precisando aprender isso porque a gente tá perdendo o trabalho, Uhum, de fato, né? Nem fotógrafos exatamente não, é gente que trabalha com montagem, com uhum. pesquisa, Com edição. com produção Uhum, também, né? Então, se não tiver o mínimo conhecimento ali do que a IA pode resolver, uhum, você tá ficando para trás. ok. Isso é fato. Porém, eu acho que tem uma outra coisa que é assim, as pessoas não gostam de ser enganadas. Ninguém gosta de ser enganado. Você faz uma pesquisa na rua, você vai lá, você gosta de ser enganado? Ninguém gosta de ser enganado. Uhum, E eu acho que a IA está trazendo um pouco essa questão. O que que eu acho que vai acabar acontecendo? Uma regulamentação do uso da IA, uhum, em que talvez as publicidades e não só a publicidade, mas os filmes e tal, talvez tenham que informar para a pessoa que aquele trecho, ou uhum. aquele vídeo, ou aquela cena, enfim, foi feita com IA. Sim. É porque tem coisas muito sérias. A gente sabe que tem várias coisas que podem ser feitas que são muito legais, muito Uhum, bacanas, mas tem outras também, que podem ser bem ruins, do tipo golpe. Por exemplo, a pessoa pegar 10 segundos da tua voz, ela consegue depois fazer um texto de 1 hora com a tua É voz. foda, cara, é foda. E fora o vídeo, a pessoa pega uma foto de Também. alguém, faz um vídeo da pessoa falando com a voz Nossa, cara, é uma coisa que a gente só imaginava em filme. Exatamente. Aí o que que eu acho, Joyce? O que que eu acho que vai começar a acontecer? E foi também o que esse pessoal estava discutindo lá. Tá tendo esse boom da IA, nossa, legal, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza. Eu acho que vai acontecer o inverso daqui a pouco tempo, das Uhum. pessoas valorizarem o que Não. não é feito pela Uhum. IA, né? Porque por que que você vai pagar uma pessoa, sei lá, para fazer um negócio que talvez uma IA resolva, entendeu? Sim. E aí eu acho que existe essa coisa do conteúdo que é genuíno. Vou te dar um exemplo que eu acho que é bem simples de entender. Você Uhum. tem uma hamburgueria. Você tem lá uma criação que atua ali, um hambúrguer que vai, sei lá quais ingredientes, e é diferentão de tudo que a gente tem por aí. Uhum. Como que a IA vai fazer uma imagem desse hambúrguer? Cara, não vai, não tem como, assim. Você entendeu? É. Aí, por exemplo, eu vou lá consumir o hambúrguer da tua hamburgueria. Uhum. E aí foi feito com IA. E eu falo, nossa, que hambúrguer. Nossa, parece incrível, tem isso, tem aquilo. Aí a hora que você traz ele para mim, não é o que tá lá na IA. Uhum. Então eu acho que algumas coisas não tem como. Assim, Uhum. tem gente vendendo ensaio fotográfico feito com IA. Só que aí você não é uma coisa. Não é natural. Não é natural, Uhum. lógico que dá, se a gente fizer uma foto nossa aqui e colocar na IA, Uhum. você consegue mudar a gente totalmente, né? Colocar uma outra roupa, colocar um outro óculos, Sim. uma cor de cabelo, não sei o que, papá. Mas alguma coisinha ali você vai perceber que não, putz, tá esquisito isso Uhum. daqui. Tem uma fotógrafa, amiga minha, que ela fez um experimento agora, no final do ano. Ela começou a postar um monte de imagem no Instagram, dela na Bahia. Né? Ela começou a postar, aí postou com assim, um namorado que não era o namorado, né? Era uma pessoa, enfim, que não existe, É. né? Só tem ali na Uma imagem aleatória ali que ele que pegou. pegou, ela deve ter dado as características e tal. Uhum. E aí eu olhei, na primeira postagem, eu não vi porque o Instagram ele informa ali, o Ele Instagram coloca, informa, coloca embaixo. conteúdo feito com IA, não sei o quê, papapá. E eu não tinha visto. Uhum. Aí eu falei, nossa, meu, ela tá namorando, pô, que legal, né? O cara, né, pô, bonitão, assim, né? Falei, pô, bacana, tal. Depois, eu hoje comecei a achar estranho. Uhum. As imagens estavam muito, não sei se, não é Perfeitas. bem, meio plastificadas, Tá. né? Aí uma amiga minha que também segue ela, falou, ai, você viu o que que ela fez e tal com o IA? Falei, nossa, fui enganada, não tinha percebido na primeira, porque eu não Ah, prestei atenção, só olhei a imagem, não prestei atenção no que estava escrito em cima. Aí depois eu comecei a ver que era muito esquisito e uhum. realmente, né? Era IA. Eu não sei o porquê que ela começou a postar, se é um experimento artístico, pode ser, Uhum. né? Foi uma Foi uma brincadeira. brincadeira. Mas, de qualquer forma, muita gente acreditou, começou a parabenizar. Pessoas, assim, um pouco de outra geração, né? Uhum. Que não estão ligadas, E assim, que não leram as tanto. letras miúdas E ali que não também. leram e Uhum. tal. E aí eu fiquei, gente, mas por que será que ela tá fazendo? Vou até perguntar para ela quando a gente se É. encontrar.
E aí, o que que era esse negócio da IA, né? Porque tem uma questão também que é muito séria, que é uma questão do meio ambiente, entendeu? Sim, Para você manter a IA, assim, são estações, né, de uhum, tecnologia que elas dependem de muita energia, sim, né? Então as pessoas não estão ligadas disso, elas vão lá no chat GPT e uhum, fazem qualquer coisa no chat GPT. É uhum, muito legal para resolver algumas coisas, isso uhum, é fato, mas não dá para isso virar uma coisa que você vai fazer sempre. uhum. Por outro lado, infelizmente, se você abre o WhatsApp hoje, você já está usando a IA. É, Se você faz uma pesquisa no Google simples, uhum, ele já te oferece a IA. sim, Então, eu não sei, honestamente, assim, eu não gosto nem de ficar pensando muito, nossa, meu uhum, emprego, meu trabalho não vai existir mais, porque eu acho que isso também causa uma certa ansiedade. uhum, Então, eu prefiro só assim, pensar que sempre vai ter alguém que vai querer o meu olhar e não o olhar de um computador, de sim. uma máquina, enfim. Eu tive uma convidada aqui que aparentemente ela era de uma geração um pouco mais passada da minha, Uhum. e aí eu falei pra ela, olha, eu peguei assim as informações que você me deu, eu joguei no chat GPT, ela, não, você não fez isso. Você jogou as minhas informações no chat GPT, não, puxa, eu não queria mais informações lá. E eu fiquei, poxa, desculpa, porque ela ficou bitolada que agora o chat vai ter as informações dela lá. E que ela agora foi descoberta pelo chat. Ela não tá bitolada, ela tá certa. Então, mas eu É. acho que o chat ainda não é o chat GPT, por exemplo, não é uma coisa que tá ali, foi pro começo. Já tem as informações dela já numa rede, Ah, já. não, isso É o que sim. eu acho, assim. O chat, eu ter jogado as informações dela ali foi pro chat, mas as informações dela já Já, estão em já outros estão em outros lugares. lugares. Mas para você ver uma Uhum. coisa, né? A gente tem esses armazenamentos em nuvem, né? Sim. Eu não sei se você sabe disso, mas tem um desses armazenamentos em nuvem que mudou aquela coisa da política, né? Porque tem aquela coisa, política de privacidade, que a gente nunca lê, né? Aquelas Uhum. letras miudinhas, Aquele contrato enorme, enorme, você você tem que só só vai aceitar. passando e aceita. Pois bem, tem uma dessas, né, dessas nuvens aí que coloca lá que todo o material que você subir intermediado por essa nuvem, Uhum. eles têm o direito de usar. Então, por exemplo, um material que é meu, uma imagem que eu produzi para mim ou para algum cliente e tal, fica de uso de domínio Eu vi público. que alguma nuvem estava fazendo isso, eu achei um absurdo Isso é um isso. absurdo, gente. E Porque eles falam isso, assim, se você está usando de graça a minha nuvem, eu quero poder usar as coisas que você... mesmo não sendo de graça, eu acho que Nossa, tem um esquema. gente. Aí eu já não tenho certeza, mas o de graça com certeza Sim. tem isso que você digamos assim, em troca né, em troca Aham. desse uso, você vai me dar também as imagens. Uhum. E eu fiquei assim, eu falei, gente, mas escuta, mas uma coisa é o direito autoral do Uhum. material, porque isso é irrevogável. Sim. Isso não, É isso está na direito. lei, É. entendeu? Isso não tem jeito. Só que como essas nuvens também são gringas, a maioria, Uhum. a lei aqui, a lei lá. Então, assim, por isso que eu falei desde o começo, né, quando você tocou nesse assunto, que precisa de uma regulamentação. Sim. Não, ainda mais no Brasil. Eu gosto muito de pensar que as leis do Brasil, para algumas coisas, elas estão sendo mais rígidas, estão sendo mais válidas. Para outras, ainda estão mais abertas. Por quê? Porque existe hoje políticos que se empenham em fazer assim, olha, no Brasil a regra é essa. Se você, empresa exterior, quiser vir para cá, tem que seguir essa regra. Então, assim, não vamos falar e não vamos entrar em nomes de empresas e políticos Sim. nem nada, mas já vi acontecendo de empresas Uhum. que querem fazer da mesma forma que fazem lá fora aqui no Brasil e não puderam. E o inverso também, né? Não sei se você sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, bet é proibido, né? Bet Não, não para sabia. futebol, essas coisas e tal. Mas lá o que que tem? Lá tem cassino, né? É, Então, assim, e aqui, bet é liberado e não tem bingo, não tem cassino, não tem e não tem nada. bingo, não tem cassino, e a gente fica. Isso também é muito sério, porque Uhum, também é uma tecnologia, né, Bet, que é um sistema lá, né? O algoritmo, né, porque uhum, tudo é sobre algoritmo. O algoritmo que ele foi feito para a pessoa perder, sim. né? Então, Dentro das máquinas caça-níqueis, dentro da Bet, tudo foi feito para o tigrinho, tudo para tudo pessoa para perder. E perder. eu queria comentar também que é muito louco. Eu já caí em fake news de IA. Já caí assim de, nossa, que vídeo legal, que vídeo engraçado, ou que vídeo louco. Mostrar pra minha filha, olha filha, isso aqui. E ela, pai.
Isso é IA. É mentira, né? É Tipo, mentira, pai. E aí era um vídeo assim, vou falar, vou passar essa vergonha, vou falar. Era um bolo de gato, um bolo daqueles perfeitos assim, e um gato do lado. Aí a mulher vai cortar o bolo do gato e o gato vivo de verdade começa a ficar desesperado, ele sai pulando. E aí eu, nossa, que muito louco isso. Não, pai, isso é IA. Fiquei, ah, tá. Ok. E é isso, daqui a pouco a gente não vai mais saber o que é IA, o que não é, porque não tem um aviso embaixo. Porque às vezes informações, às vezes notícias, a galera gosta muito de propagar a fake news. é isso. Então, tudo é muito perigoso. Queria comentar mais uma coisa também. Você falou sobre os tipos de equipamento, a gente falou sobre os tipos de fotografia, a fotografia comercial, que é uma fotografia. Até conversei com um colega recentemente também, que ele conheci ele faz pouco tempo, e ele é fotógrafo de imagem, de produtos. Então alguém chega para ele, olha, eu gostaria de vender essa xícara aqui. E aí ele vai lá e pensa numa fotografia, numa luz para aquilo. Uhum. E aí, dito isso, eu queria saber qual que é o tipo de fotografia que vocês mais gostam, assim, mais se interessa. Enfim, é muito aberto, são muitas opções. Sim, o que eu mais gosto é o documental, né? Uhum, Então, e aí o documental também tem muitas coisas possíveis, né? uhum, Então, a gente pode pensar em retrato, né? Que é uma espécie de documental ali, mas aí é um determinado tipo de retrato, né? uhum, Não é um retrato, por exemplo, que você faz no estúdio, uhum, né? É um retrato mais rua, ou no lugar que a pessoa vive, que ela mora e tal, enfim. Fotografia documental também acho que essa minha preferência é pela própria trajetória, né? Porque eu comecei no fotojornalismo, uhum. então faço outros tipos de fotografia, não é que. Mas assim, se for falar, nossa, uma coisa que você, igual você perguntou, né, que você Uhum, mais gosta, eu acho que dentro da fotografia é a fotografia documental, uhum, porque eu acho que isso me aproxima de lugares e de pessoas que talvez eu não teria acesso se não fosse pela fotografia, uhum, entendeu? Então, outras culturas, outros lugares, é isso, né? Eu acho que. E aí, a fotografia documental, como eu falei para você, tem muitas coisas. Várias É, vertentes, várias né? vertentes. Eu tenho um ensaio, né, dentro da fotografia documental, que é uma coisa que nunca se acaba, né? Uhum, Porque é uma coisa que você começa e aí você sempre, nossa, olha só, tem mais uma imagem que eu posso produzir aqui e tal, blá, blá, blá. Que é um ensaio de pessoas lendo. uhum, Então, são pessoas lendo em vários lugares, em várias cidades, em várias situações, lendo vários tipos de coisa, jornal, revista, informe publicitário, enfim. E aí é uma coisa que eu venho construindo, né, sem muita pretensão e tal. Já tive uma exposição já desse trabalho, mas muitos anos atrás, quando eu estava começando, assim. uhum. Começou registrando pessoas lendo em bibliotecas, Legal. né, que é uma coisa meio óbvia, assim, tal, Uhum, mas depois eu falei, vou fazer uma coisa também em outros espaços. Aí um dia eu tava numa praia, vi uma pessoa lendo, fiz. Aí outro dia tava numa ensaio numa orquestra, olha que legal. e aí vi uma pessoa lendo e Uhum, fiz. Agora tá faltando eu fazer coisas assim no transporte público, né? Mas aí uhum, é isso, aquilo que a gente tava falando no começo. Então tem que levar câmera, porque aí não dá pra fazer com o celular, entendeu? uhum. Realmente não dá. Mas aí levar câmera no transporte público, toda vez, como é que você vai adivinhar se você vai encontrar uma pessoa lendo ou não? Exato. Né? Então, um pouco E isso. aí é isso, você tá com a mala, com uma câmera, com a lente e tudo mais, você vai, putz, uma pessoa além. Por isso tem que ser talvez uma câmera menorzinha, talvez essa que eu falei, né, que eu uso assim, quando eu, enfim, quando eu saio às vezes na rua e quero fazer coisas pra mim, eu preciso retomar, né, isso porque tem muita coisa que às vezes eu vejo assim, nossa, mas vou fazer com o celular? Não vai ficar tão legal. Aí Uhum. às vezes eu desisto, eu só gravo na cabeça mesmo. Sim, sim. Não, e é muito louco. Você que tá na fotografia, tá na reportagem há muito tempo, você passou também por uma evolução de equipamento. A gente falou bastante de equipamento, eu gosto muito de focar nisso porque eu costumo falar que eu cresci junto com a tecnologia. Eu ali mais novo tinha um celular lá, o Nokia 1010, que era um branco com a lanterninha, o jogo da cobrinha e acabou. Era isso. Era muito louco que o meu era o único que tinha lanterninha dos meus amigos. E aí hoje a gente tem computador, a gente tem isso e aquilo. E quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que as câmeras de celular vão ficando cada vez melhores. Eles vão colocando ali, câmera de 7 megapixels, câmera de 8, câmera de 10 hoje. E o que que isso hoje diz pra gente? Porque você tá aqui para dar aula pra gente, né? Você tá dando uma aula voluntária aqui pra gente. Por exemplo, se eu pegar o meu celular, eu sei que ele tem
sei na verdade, mas 12 megapixels. O que que isso diz para mim? Ah, não, legal, legal essa pergunta. Uhum, O megapixel, né, digamos, é a resolução da imagem. uhum. O que que isso vai dizer? O que que isso implica, por exemplo, eu tenho um celular de 12 e um outro de 48, né? E tem celular de 48. Meu Tem celular Deus. de 108, mas aí é uma coisa que a gente chama que é meio interpolada, né? Não é que Uhum, é 108 real, né? É uma imagem que ela é criada pelo processamento ali uhum, do computador que tem dentro do celular, mas se você quiser ampliar, assim, com essa capacidade de 108 megapixels, eu nem sei se é possível, nem sei como é que ficaria uma uhum, ampliação. Mas, enfim, 1 megapixel é a resolução, a qualidade, né? uhum, Vamos dizer assim. Pixel, o que que é o pixel? Ou fotodiodo também, é o nome mais técnico, vamos dizer assim, uhum, né? O pixel são os pontos, então a quantidade de pontos que uma imagem tem. O que que isso vai acarretar depois? Se você quiser ampliar, por exemplo, né, uma foto que você fez com o celular, com o teu celular de 12 megapixels, você vai conseguir ampliar num tamanho. uhum. Passando disso, ela vai distorcer. Não é que ela vai distorcer, mas você vai perceber uma qualidade pior. Se Uhum, você, então, vou imaginar que, sei lá, que uma imagem de 12 megapixels você consiga ampliar 30 por 20, uhum, né? Aí quando eu falo que é ampliar, na verdade é você imprimir hoje em dia, né? uhum, Você imprime, manda num lugar para imprimir. Ah, eu quero imprimir num papel fotográfico essa imagem 30 por 20 e ela fica legal. Se uhum. você for imprimir, sei lá, 60 por 40, que é o dobro, aí ela já fica com umas falhas, assim. Você Uhum, percebe que aí você extrapolou aquele tamanho. Se você tiver um celular com mais megapixels, você já consegue ampliar num tamanho maior. E uhum. isso também é verdadeiro para o tamanho da tela. Legal. Então, um celular que é tamanho pequeno ali, se você for fazer uma foto com o celular e jogar no Instagram, Uhum, é ok, porque você vai ver daquele tamanho ali. Mas se você for jogar numa televisão como essa aqui, uhum, sei lá, você tem 40 e poucos polegadas mais, a gente tem 50, uhum. aí já não vai funcionar tanto. Então você já vai começar, não é que a imagem não vai ser distorcida, mas a qualidade você começa a ver. Uhum. Você começa a ver os Você pontos. consegue ver os pontos, é o que a É, gente chamava também de craquelado. Você consegue ver os isso. pontos se distorcendo. Isso que eu falo de stories, né? Você consegue ver Uhum. os pontos se abrindo. Exatamente. Então é um pouco isso. É Uhum, lógico que tem uma questão do próprio mercado. Então aí as pessoas fazem o quê? A Samsung, a Apple, a Nokia, a Sony, precisa lançar um celular com não sei quantos megapixels, né, daqui um mês, para uhum, você deixar obsoleto aquele que você tinha e trocar, não, porque eu preciso de uma câmera assim, uma câmera assado e tal, não sei o quê. uhum, Quando você vai ver mesmo, que na verdade 12 megapixels, que foi o que você falou, é mais do que o suficiente para fazer uma imagem que vai para o celular. Não precisa mais do que isso. sim. Agora, você tem uma imagem aqui aberta, nossa. Aí você fala, nossa, eu não quero que apareça a Joyce, eu quero que fique só eu. Uhum. Aí você precisa cropar, né, cortar essa imagem, aí a quantidade de megapixel também interfere. Ah, Porque aí, se legal. for mais megapixel, você consegue cortar e ainda assim a imagem vai ter um tamanho bom. Uhum. E isso vai ter a ver também com o tamanho de lente, assim, a lente vai ser mais aberta, menos aberta Não, ou não? não, aí a megapixel não tem Não relação tem uma com a relação. lente. Tá. No celular tem, porque se você faz, por exemplo, uma câmera frontal ou a câmera traseira, Uhum. muitas vezes não é a mesma quantidade de megapixel. Tá. Mas se a gente estiver falando de uma câmera fotográfica, não. Se você tiver com qualquer lente, ela vai te entregar O a mesma mesmo. quantidade de megapixel. Que legal. Ah, e você lembrou até de uma dúvida. Eu tenho uma pergunta aqui de uma telespec que está aqui ao vivo, da Giovana. Abraço, Giovana. Ela mandou um beijo para você. Abraço, Abraço, Giovana. Gi. Saudades aí. Vai visitar nós lá. Por favor, criar também é a casa dos ex-alunos, né? Eles sempre têm que passar por lá Com para dar um oi, tomar um certeza. café. E assim, uma dúvida, não sei se você consegue tirar essa dúvida. Meu celular está ali guardado. Por que que a gente tem três lentes atrás do celular? É muito louco pensar nessa dúvida para você? É, né? Não, é fácil de responder. Então diga. Você tem um celular com três lentes, por quê? Com a câmera fotográfica, você tem Uhum, várias lentes. Aí, se você quer fazer uma imagem, né, por exemplo,
de uma pessoa que está lá longe, você usa uma lente. Se você vai fazer uma coisa, sei lá, uma fotografia de arquitetura, você já vai usar uma outra lente, paisagem, outra lente e tal. O celular é a mesma lógica. Só que o que que acontece? Se você quer uma foto mais grande angular, né? Pega mais coisas, né? Um grande campo de visão, você tem uma lente específica, que é uma grande angular, aí tem lá uma lente. Se você quer fechar um pouquinho mais, aí ele já usa uma lente que é um pouquinho mais Hum, fechadinha. A lente que você usa para fazer a selfie, ela já está em outro lugar, né? Ela sim. está posicionada em outro lugar no celular. Então, por isso que tem várias lentes. Uhum. E aí, cada lente dessa também entrega uma qualidade. Certo. Então, geralmente, você não tem a mesma qualidade Uhum. nessas 3 ou 4 lentes. Legal, Né? legal. A lente que é a traseira, que é a mais, geralmente a mais aberta, mais a grande angular, ela vai ter mais qualidade do que as outras, mas isso já tem mudado também, dependendo do equipamento, mas é caro, né? Sim. Então também é isso. Mas eu também a gente tem essa questão, né? Não sei se é legal falar marcas, mas existem aquele celular da marca mais cara, que custa 17 mil reais aqui no Brasil, e que o pessoal fala que é a melhor câmera do mundo, que é a melhor qualidade de câmera. Só que tem uma discussão, que tem uma outra marca também, que é do meu celular, que está lançando celulares com câmeras que batem essa outra marca cara. E aí entra nessa discussão, o celular ele tá vindo cada vez com uma qualidade melhor de Tá. E câmera, tem né? gente fazendo filme, fazendo longa-metragem com o celular, Caraca, que louco. né? Lógico que também entendendo ali as limitações, Sim. é isso que eu tô falando, né? O celular, se tiver pouca luz, a imagem é muito ruim. Aham. Então, isso é uma coisa que não se resolveu. Por quê também? O sensor do celular é muito pequeno, Uhum. né? Então, ele tem uma capacidade ali, mas não é a mesma coisa que o sensor de uma câmera. Então, acho que tem essa questão, né? Uhum. Mas não sei se eu te respondi, Respondeu, assim. claro, respondeu. E agora você vai responder a pergunta da nossa telespectadora ao vivo. Ela perguntou assim: de onde veio a vontade, a paixão de dar aula? Ah, de dar aula. A É, Giovana que perguntou? isso. Falou, pergunta isso aí pra ela. Da onde veio a vontade e a paixão? Olha, na minha vida, para te falar bem a verdade, as coisas aconteceram de uma forma um pouco sem eu me planejar muito, Uhum. vamos dizer assim. Primeiro que eu entrei na faculdade de jornalismo porque eu gostava de escrever, Uhum. não era por conta da imagem. Chegou lá, eu descobri, falei, nossa, não, eu quero trabalhar com fotografia, porque o texto eu achava que era muito engessado, né? A possibilidade de uma outra pessoa ficar mudando muito o teu texto era uma coisa que eu ficava um pouco incomodada. Ok. E com a questão de dar aula, foi a mesma coisa, assim. Eu não pensava, ainda não era um desejo, nossa, eu quero me formar e depois quero dar aula, tal, não Uhum. sei o quê. Eu sempre gostei de estudar, né? Isso é fato. E acho que quem dá aula precisa gostar de estudar, de aprender coisas, Sim. né? Então isso já é uma característica. Eu acho que essa paixão ela foi sendo construída. Uhum. Assim, logo quando eu saí da graduação, lá em, nossa, eu vou falar o ano aí as pessoas vão falar, meu Deus, vou fazer a conta e tal. Em 2005, Uhum. terminei a graduação em 2005. Em 2006, surgiu uma oportunidade de eu dar aula numa escola, uma escola de artes. Uhum. Era uma escola, um curso livre de fotografia. E eu ainda fiquei, nossa, mas será que eu já posso dar aula assim, né? Será que eu tenho capacidade e tal? Uhum. E aí um fotógrafo, amigo meu, falou, Joyce, eu não vou conseguir assumir essas aulas. Queria saber se você não se interessa e tal, Uhum. papapá. Eu fui, achei legal. Eu trabalhava, né, como fotógrafa do jornal e tal, e fui tocando isso paralelamente. E achei legal, achei interessante a possibilidade de formar outras pessoas e de também, não só a coisa técnica, Uhum. que é lógico, é a base, né, do trabalho ali, mas talvez formar outras pessoas também no sentido mais político, Uhum. mais social da coisa, né? Então eu vi que era possível eu agregar alguma outra coisa além do olhar, das imagens e tal, e transmitir aquilo que eu tinha aprendido para outras pessoas. Uhum. E aí eu comecei. Então, quer dizer, praticamente eu comecei a dar aula logo depois que eu saí da faculdade. E Caramba. de uma forma bem assim, não planejada, Uhum. né? E hoje é uma ótima professora, que o pessoal elogia bastante. A Giovana falou de você, Yasmin falou de você.
e você tá que tá agora no criar. Mas a gente já falou do criar na parte A, a gente conversou bastante hoje sobre coisas que nenhuma dessas coisas estavam no meu roteiro, mas brincadeiras à parte, estavam sim, assim como eu falei, essa é a ideia, é um papo descontraído, papo 2026, ano de eleição, ano de Copa, mas é o ano que a gente vai tentar ser mais zen do que Mais 2025, leve, mais né, leve, né? Renato? Por Nossa, favor. precisa, né? Nossa, 2025 veio assim só batendo. com muitas demandas pesadas, né? É, Então, eu espero que esse ano agora a gente consiga dar uma respirada. sim. E foi um ano de muita transformação para que em 2026 a gente consiga voar de forma mais leve, É o que eu mais livre, espero. não é mesmo? Agora, o seguinte, a gente já está finalizando o dia de hoje, tá? Assim, logo, logo teremos o nosso espaço que a gente possa ficar 3 horas conversando, tá? Vamos discutir sobre vamos discutir sobre essas fotos. Você falou sobre foto comercial também, sobre, por exemplo, da hamburgueria, e às vezes as pessoas entravam muito numa discussão antigamente de foto meramente ilustrativa, que é, e é muito foda, porque se você tem um fotógrafo para poder criar aquela imagem, eu já vi pessoas, não sei se era verdade ou não, criando um hambúrguer com todo um material, com todo uma preparação de luz, de produtos, para sair um hambúrguer perfeito. E aí, quando aí as pessoas vinham com aquela reclamação, que chegar lá e o hambúrguer ser completamente diferente. E aí que tá, assim, é o papel do fotógrafo, é o papel da produção, é o papel de tudo manter uma fotografia perfeita, coisa que a IA não vai fazer. Nunca vai fazer. Mas, assim, agradeço demais a presença de você. Foi incrível, foi maravilhoso. O café aqui fazendo efeito da minha garganta indo embora. Mas te pergunto agora o seguinte: você assistiu Guerra Civil do Wagner Moura com Wagner Moura? Não, não assisti Guerra Civil. Você, olha, eu te indiquei, mas agora é o seguinte. Então, em 5 minutinhos, vamos fazer aquele bate-bola gostoso, que é o seguinte: indica pra gente uma música legal. Uma música É, legal. Eu, 2026, vamos começar com uma música. eu tenho uma certa dificuldade com músicas mais recentes, Ok, né? Mas eu tenho curtido. Vou falar uma coisa mais recente e uma mais antiga, pode ser? claro. Posso tomar essa Uhum, liberdade? uhum. É uma cantora trans chamada Ayo Tupinambá. Muito Hum, interessante o trabalho dela. Acho que é uma descoberta, assim, em 2025 que eu tive, né, por conta de um grupo que eu também faço parte de música, né, olha que então eu legal. canto também. E aí foi apresentar, eu falei, nossa, aí comecei a ouvir, achei ela incrível, assim, muito bom. Ela tá lançando um trabalho aí que chama Exu Mulher, Olha. muito legal. E aí, né, então, aqui mais contemporâneo, mas aí eu não posso deixar de citar Michael Jackson. Para mim, é um artista Sim. assim muito completo e também muito complexo Uhum. dentro de todas as polêmicas e tudo mais, mas que eu sempre volto também nele porque eu acho que tem uma coisa ali que é muito única, né? Muito Uhum. genuína, né? Bom, e agora, para nós do podcast e para os seus alunos também, qual livro você indica para a galera estudar aí, ou uma coisa que você goste, ou para estudar fotografia? Para estudar fotografia, Ah, eu tenho uns livros de fotógrafos, né? Assim, vários livros, sei lá. Poderia citar aqui o Thomas Farkas, por exemplo, que para mim é uma grande inspiração e tal. Tem alguns livros de direção de fotografia, né? Do Edgar Moura, é muito uhum, interessante. Tô tentando lembrar. Tem um agora me veio na memória uma coisa que eu vi esses dias que eu não adquiri ainda, mas que eu quero ver se eu consigo uhum, arrumar, que deve ter em algum sebo, que foi um livro que a Funarte lançou uhum. com fotógrafas dos anos 80 Oh, e 90, se eu não me engano, só uhum, com fotógrafas brasileiras. E esse é um livro que eu gostaria muito de ter, assim. uhum, Eu vejo bastante coisa, né? Consumo muita imagem, mas também muitas outras coisas. uhum, Acredito que é interessante. Agora, se fosse de literatura, uhum. eu ainda acho que Revolução dos Bichos é um livro muito atual. Que as pessoas são obrigadas a ler. Eu acho que são obrigados para entender muitas coisas, né? Então, Tá ótimo, tá ótimo. Bom, assim, como já tivemos um bate-bola legal lá na parte A, vou pedir para você então o seguinte, uma palavrinha, o que que você deseja aí para esse 2026 para os seus telespects? O que que, ó, até baixei aqui também. É, pô, uma palavra que você deseja para o pessoal, uma mensagem para quem está entrando aí na fotografia junto com 2026.
Vamos dizer que todos aqui são seus alunos. O que que você diria para eles nessa última aula? Eu diria, é, é esse momento que eu tenho que olhar para a Pode ser. câmera? Essa câmera é sua. Então tá bom. Olha, o que que eu diria, gente? Olhem com atenção. Acho que é isso que eu diria. Eu acho que olhar com atenção, não só coisas, né, para a gente fotografar, mas eu acho que olhar para as outras coisas com um pouquinho mais de atenção. Acho que esse seria o recado para 2026. Arrasou, arrasou. Agora sim, gente, olha, já fechei o notebook aqui com o meu roteiro, com as minhas perguntas, questões dos telespecs para querida Joyce Cury. Eu tô aqui diretamente no Vale do Anhangabaú, Líbero Badaró, dentro da The Sampa, junto com o Pedro ali atrás dos botões. Obrigado pela presença, Pedro. Hoje a gravação foi com a Joyce Cury. Foi lindo, foi maravilhoso, foi leve, foi gostoso. E agradeço demais se você chegou até aqui comigo. E assim, se você chegou até aqui comigo mesmo, dá um salve aqui nos comentários, curte, compartilha, leva essa aula para todo mundo sobre fotografia, essa discussão sobre equipamento, sobre A, para todo mundo que precisa ouvir isso. Beleza? Eu sou o Renato e esse foi o Pod Jovem de hoje. Fui!